Se você gosta de séries de sobrevivência, essa obra é simplesmente viciante. Quando o mundo foi atingido por uma tempestade de frio e atacado por sinistras criaturas gigantes, sobreviver se tornou tarefa praticamente impossível. Os poucos sobreviventes agora perambulam pelas cidades repletas de cadáveres. Milhões de pessoas morreram nas primeiras ondas de frio e só quem estava em abrigos conseguiu resistir a princípio. Essas pessoas agora mal podiam sair de casa sem máscaras especiais, e isso porque a neve estava contaminada por desconhecidas partículas radioativas, e quem as inalassem morria em poucas horas. E mesmo assim, um dos sobreviventes se arriscou pela cidade na procura da sua filha. Acontece que uma barreira de carros estava bloqueando a via principal, e isso deixou Juan e seu amigo intrigados, e no momento seguinte eles foram surpreendidos por militares, que disseram que a cidade estava cercada e que ninguém deveria sair dos abrigos, mas Juan estava desconfiado, e por isso ele seguiu os militares até um túnel que dava passagem para o outro lado da cidade. E quando eles foram descobertos, os militares abriram fogo, e Juan teve que recuar imediatamente. Mas os soldados não estavam atirando neles, e sim em algo que estava em cima da barreira de carros. Muito nervoso, Juan acabou perdendo o controle da direção e o carro acabou capotando diversas vezes, parando em uma casa, e logo em seguida centenas de besouros gigantes começaram a ultrapassar a barreira feita pelos militares, que imediatamente começaram a atirar contra os insetos alienígenas que continuavam avançando contra eles, e acabou alcançando um dos homens que viu de perto o quão pavorosa era aquela criatura, que abriu sua enorme boca, e dela saíram tentáculos que imobilizaram o militar, que no momento seguinte começou a ser envolvido por uma teia que saía da boca do inseto, que em questão de segundos já tinha embrulhado o homem. E em paralelo, Juan e seu amigo ficaram escondidos por algum tempo, e logo após eles viram que perto dali haviam muitos equipamentos militares na rua, e eles não perderam tempo, e logo pegaram os equipamentos que estavam totalmente operacionais. Devidamente armado, ele começou a investigar a cidade que estava tomada por estranhas estruturas semelhantes a casulos. E não demorou muito para eles descobrirem quem estava fazendo aqueles casulos. E no mesmo instante, os homens começaram a fugir daquele lugar completamente infestado de insetos alienígenas que estavam capturando os poucos sobreviventes e os levando para o seu covil subterrâneo que ficava justamente ali no centro da cidade, que foi tomada pelos casulos dos insetos. Enquanto um inseto gigante levava mais uma pessoa para o seu covil, Juan e seu amigo ficaram em pânico ao descobrir que a cidade agora era a morada daqueles sinistros besouros, e justamente por isso eles precisavam sair dali imediatamente. O problema é que o inseto os ouviu, e no momento seguinte atacou os homens, e Juan começou a atirar no besouro que continuava avançando contra ele, e no último instante mirou cautelosamente e disparou contra a cabeça do alienígena. Assim revelando que a única vulnerabilidade dele era a cabeça, a questão agora é que os tiros alertaram os demais insetos que até fizeram o chão tremer com sua aproximação, e os homens imediatamente começaram a correr, e Juan abateu mais um deles quando subitamente um estranho os chamou, e no segundo seguinte, dezenas de outros insetos gigantes surgiram e simplesmente começaram a devorar o besouro abatido por Juan. Aqueles animais não perdoavam nem os da mesma espécie, e sabendo disso, os homens sabiam que precisavam escapar a todo custo. E eles chegaram até uma igreja que estava com as portas bloqueadas, e no último momento alguém na parte de cima da igreja jogou coquetéis Molotov contra os besouros, e assim deu a chance dos homens enxergarem uma passagem pela lateral da igreja, e enquanto os insetos queimavam, eles adentraram o prédio e descobriram que havia outros sobreviventes se refugiando ali. Além de sobreviventes, aquelas pessoas já estavam lutando contra os alienígenas há muito tempo, e por isso eles tinham informações valiosas sobre eles. E Juan descobriu pela boca de um sobrevivente que aqueles insetos estavam vindo do céu, e aquela descoberta obviamente o deixou perplexo e sem querer acreditar. Mas quando o levaram à janela e mostraram bolas de fogo caindo do céu, os dois homens não tiveram opção, a não ser acreditar que aliens são reais.